eu sinto que eu tô ficando louca. Ou então eu me deparei com alguma coisa que realmente eu não deveria ter visto. Parte de mim quer que alguém diga que tem uma explicação racional pra tudo isso. Outra parte de mim, bem maior na verdade, sabe que não tem. Eu acho que eu só preciso botar isso pra fora. Colocar isso em algum lugar que exista fora da minha cabeça. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Hoje é dia de creepypasta aqui na Terra do Medo e eu adorei essa creepypasta, tá? Eu descobri ela tem pouco tempo, eu adorei, só que ela não faz sentido em Minas Gerais. E depois que vocês ouvirem ela toda, vocês vão entender. Tudo começou há uns 3 meses atrás. Eu tava num ônibus de viagem, naquelas jornadas longas que duram mais de um dia. Eu faço isso pelo menos 2 vezes por ano pra visitar minha família. Primeiro que é muito mais barato do que voar, gente. É muito mais barato que avião, não tem como. O ônibus é muito mais em conta. E segundo, que eu sinto certo conforto nessa liminariedade. Eu não sei, eu acho que é esse barulho constante da estrada, o movimento suave do ônibus, o mundo passando ali borrado pela janela, a sensação de estar em nenhum lugar e em todos os lugares ao mesmo tempo. Você só é passageiro, um fantasma num tubo de metal. E por aqueles momentos, parece que nenhum de seus problemas podem te tocar. Eu tava num momento específico da viagem durante a madrugada. O ônibus completamente escuro, a não ser pelo brilho suave verde que saía do painel, ou então de farol de carros que vinham na direção contrária na estrada. A maioria dos passageiros dormia daquela forma toda torta que parece que a pessoa nem tem osso, sabe? Nas viagens mais longas. O ar tava pesado, com cheiro de ar-condicionado velho e aquele aroma suave, meio adocicado do jantar de fast food que alguém fez algumas horas atrás. O único som era o ronco profundo e monótono do motor. Som esse que, geralmente, na maioria das vezes, me fazia pegar no sono. Mas dessa vez eu não tava conseguindo dormir. Eu tava no assento da janela, mais ou menos ali no meio do ônibus, vendo aquelas listras intermináveis da estrada sumindo debaixo da gente. Estávamos ali em um daqueles trechos vazios e completamente vastos do país. Aqueles lugares em que o céu é tão grande e preto que parece engolir o mundo. Não havia luzes de cidade no horizonte e nenhum sinal sequer de civilização. Só a estrada e vegetação rasteira se estendendo pelos 2 lados da estrada. E deviam ser ali mais ou menos 2 ou 3 da manhã. E foi aí que aconteceu. Lá na frente, uma única luz individual se acendeu. Eu vi um cara que devia ter mais ou menos ali a minha idade, sabe? Uns 20 e poucos anos, se levantar e ir lá pra frente do ônibus. Ele usava um moletom com capuz e fones de ouvidos enormes, assim, tampando o ouvido dele, daqueles fones bem antigos, sabe, quase vintage. Eu até notei ele quando a gente embarcou, ele tava na dele, assim, ficou a viagem inteira olhando pela janela, não falou com ninguém, ficou que nem eu tava viajando. Ele falou alguma coisa com o motorista. Eu não consegui escutar, foi num tom bem baixo, assim, eu só via que ele tava sussurrando alguma coisa numa voz bem baixa. O motorista, um cara troncudo com bigode grisalho, fez sinal que sim. Ele não pareceu surpreso, não pareceu irritado, ele só concordou com o homem. E então ele diminuiu a velocidade do ônibus. O chiado dos freios foi assustadoramente alto na cabine do ônibus. Algumas pessoas até se mexeram, mas ninguém acordou. O ônibus parou completamente, encostado na rodovia deserta. O motorista puxou uma alavanca e as portas se abriram. Nessa hora entrou no ônibus um ar fresco e seco, com cheiro de chuva distante. O garoto dos fones de ouvido desceu. Ele não tinha nenhuma bagagem, nem sequer uma mochila. Ele só pisou no cascalho do acostamento e ficou ali parado por um tempo, de costas pra gente. A porta do ônibus se fechou e num solavanco a gente começou a andar de novo. Eu fiquei observando aquele cara pela janela enquanto a gente se afastava dele. Ele não olhou pra trás. Ele simplesmente começou a andar. E não pelo acostamento. Ele começou
a se afastar cada vez mais da estrada, na direção daquela vastidão sem nada. Ele andava em linha reta, determinado, como se ele tivesse a maior certeza de para onde ele estava indo. Em questão de segundos, o ônibus ganhou velocidade e aquele cara virou apenas uma silhueta. Depois ele virou um borrão, depois sumiu. Ficou completamente absorvido pela escuridão. Cara, essa coisa toda não deve ter levado 1 minuto, mas me deixou com uma sensação profunda e perturbadora. Não sei, era tudo tão errado. Você não para um ônibus no meio do absoluto nada. Não tinha luzes, não tinha prédio, não tinha cruzamento, nada. Por que alguém desceria ali? Para onde essa pessoa estaria indo? E por que o motorista simplesmente deixou, sem questionar nada? Eu olhei em volta no ônibus e ninguém parecia ter percebido nada ou ligado para o que tinha acontecido. O homem do outro lado do corredor roncava baixinho. A mulher na minha frente estava enterrada sob um cobertor. Não sei, eu estava sentindo uma grande necessidade de que mais alguém tivesse visto aquilo para validar minha própria descrença. Foi quando eu vi outra coisa. Quando eu estava encarando ali a escuridão onde o garoto tinha se enfiado, eu reparei um lampejo. Era incrivelmente fraco, muito fácil de perder. Um minúsculo pulso de luz lá no breu onde ele estava andando. Não era farol de carro, não era luz de casa, era um pulso rítmico. Não era nem de uma cor que eu soubesse nomear para vocês agora. Era apenas luz, um lampejo branco, cinzento, estéril que parecia sugar a cor ao seu redor. Piscava e apagava, piscava e apagava. Ficava nesse ritmo constante e hipnótico. Era uma espécie de movimento, uma batida visual naquela paisagem silenciosa e vazia. Eu fiquei assistindo aquilo até o ônibus fazer uma curva longa e suave. E aí entramos na escuridão total de novo. Eu não consegui dormir o resto da viagem, porque na minha cabeça tinha um emaranhado de perguntas. Quando finalmente encostamos ali, sob a luz cinzenta do amanhecer, eu esperei todo mundo descer do ônibus e fui em direção ao motorista. Com licença, eu disse, tentando parecer casual. Lá atrás, há algumas horas, a gente deu uma parada para um rapaz descer. Eu fiquei curiosa. O que tinha lá? Tem alguma cidade, alguma coisa que eu não conseguia ver? O motorista estava terminando uma papelada. Ele não olhou para mim. É uma parada obrigatória. Parada obrigatória? Mas não tinha nada lá, não vi nenhuma placa, nenhum ponto, nada. Ele finalmente olhou pra cima e seus olhos estavam cansados e sem vida. Tem gente que mora longe e a gente para nesses lugares pra elas. Tá na rota. O tom dele foi incisivo. Não adianta, ele era uma parede de tijolos. Mas eu sabia que ele tava mentindo. Não tinha como aquilo ser uma parada obrigatória. Não tinha nada lá que indicasse uma parada. O jeito que ele falou, uma resposta ensaiada, quase mecânica. Tava claro que já tinham perguntado isso antes pra ele. Eu agradeci e desci do ônibus. Só que agora aquela sensação de inquietação tinha virado um nó no meu estômago. Na semana seguinte, gente, eu até tentei esquecer. Eu segui com a minha vida, eu passei um tempo com a minha família. Eu tentei me convencer de que era só uma dessas histórias de estrada, sabe? Que todo mundo tem pra contar. Talvez o garoto tivesse encontrado com alguém. Talvez ele fosse um desses excêntricos que adoram acampar no meio do deserto. Talvez aquela luz fosse de um avião ou de uma torre de rádio que eu não tinha identificado direito na escuridão. Mas não adianta, eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. A imagem dele andando por aquela escuridão esmagadora e o pulso silencioso e incolor daquela luz, aquilo estava queimado na minha memória. Quando eu cheguei na minha casa, a obsessão criou raízes. Eu comecei a pesquisar online. As minhas primeiras buscas foram vagas e inúteis. Ônibus parado no meio do nada. Homem caminhando no meio da noite. Luzes estranhas na rodovia. Apareceram milhares de resultados sem nenhuma ligação entre eles. Avistamento de OVNIs, histórias de fantasma, teorias da conspiração. Nada que batesse com a estranheza específica e cotidiana que eu tinha me deparado. Eu percebi que eu precisava ser mais específica. Eu conhecia a rota do ônibus e tinha ali a hora aproximada. Então dava para eu estimar mais ou menos o lugar que tinha acontecido. Algum lugar
completamente deserto entre 2 estados. Eu comecei a procurar por casos de pessoas desaparecidas. Eu digitei o nome do estado, o nome do distrito e botei pessoa desaparecida. Coloquei ali um intervalo de tempo para os últimos 5 anos. E foi aí que eu encontrei. Não o garoto do meu ônibus, mas outro. Um estudante universitário que tinha sumido 2 anos antes. A última vez que ele foi visto, embarcando na exata mesma rota de ônibus que eu tinha pego. A família tinha dito que ele tinha ficado mais retraído, mais distante mesmo nas semanas antes do desaparecimento dele. Ele disse a um amigo que conseguia ouvir uma música fraca que ninguém mais conseguia ouvir e que ele se sentia atraído para o oeste. O carro dele tinha sido encontrado abandonado na rodoviária em que eu tinha começado a minha viagem. Ele nunca mais foi visto depois disso. O meu sangue gelou. Eu continuei pesquisando. Refinei ali os meus termos de busca. Desaparecido, rota de ônibus, número da rodovia, ouvindo coisas. Achei outro. Uma mulher dessa vez. Ela tinha 30 e poucos anos, há 3 anos atrás. Ela deixou um recado pro marido dela, dizendo que ela tinha que voltar para casa, para um lugar que ela nunca esteve antes. Ela foi vista pela última vez na lista de passagens da mesma rota noturna. Achei outro. Um adolescente fugitivo, 4 anos atrás. O amigo dele disse pra polícia que o garoto tinha ficado obcecado com uma série de ruídos de estática que ele ouvia entre as estações de rádio. Ele dizia que o amigo afirmava que aquilo era um mapa. Gente, eu encontrei 12 casos na mesma rota de ônibus na última década. Todos conectados àquele mesmo trecho da estrada. Alguns elementos variavam, mas o principal sempre estava lá. Uma necessidade súbita e completamente atípica de viajar por aquela rota específica. Também tinha a obsessão crescente por um som, um zumbido, uma estática que mais ninguém ouvia. Uma sensação de ser atraído, de ser chamado. Tinham idades diferentes, gêneros diferentes, histórias diferentes, que sempre terminavam numa pessoa andando sozinha pela vastidão daquela estrada. Eu comecei a sentir náuseas. Eu não tava louca, gente. O que eu vi era real. Era um padrão. Aquele garoto que eu vi no ônibus, ele não foi o primeiro. O medo devia ser o suficiente pra me fazer parar de pensar nisso. Apagar meu histórico de busca, queimar minha passagem de ônibus. Qualquer pessoa sã teria se afastado dessa história. Mas eu não consegui. As perguntas eram altas demais na minha cabeça. O que era aquela luz? Que som é esse que estava todo mundo ouvindo? O que estava acontecendo com essas pessoas? O mistério disso tudo era como um anzol que tinha entrado fundo demais em mim. Eu estava sentindo como se eu tivesse aberto só 1 centímetro da cortina e tivesse visto alguma coisa que eu não deveria ver, só que agora eu estava compelida a abrir o resto e ver o todo do palco. Eu sabia naquele momento que eu tinha que fazer. Eu tinha que voltar lá. Não, mas dessa vez eu estaria preparada. Eu passei o mês seguinte reunindo equipamentos. Eu suguei todas as minhas economias. Comprei uma câmera DSLR de ponta, que era conhecida pela capacidade de conseguir captar imagem em luz baixa. Comprei um microfone profissional shotgun, que consegue captar sons em longas distâncias. Eu também comprei uma parábola para poder focar em fontes específicas de áudios, por mais específicas e fracas que elas fossem. Comprei também um notebook novo, com capacidade boa. Baixei um editor de vídeos muito bom e comprei um conjunto de fones de ouvido com cancelamento de ruído. Os melhores que eu pude pagar. Eu tava me sentindo como uma caçadora de tempestades, só que na verdade eu tava caçando o vácuo. 2 semanas atrás eu reservei a minha passagem. Mesma rota, mesmo horário. Enquanto eu tava ali arrumando a minha mochila com os equipamentos, as minhas mãos tremiam muito. Parte do meu cérebro gritava comigo, mandando eu deixar de ser burra, deixar de ser idiota, dizendo pra eu parar o mais rápido possível. Mas a compulsão em saber o que estava acontecendo era muito mais forte do que eu. As primeiras horas da viagem foram completamente agoniantes. Qualquer solavanco na estrada me fazia arrepiar. Eu sentei no mesmo lugar, assento da janela, com a minha mochila de equipamentos em cima de mim, sendo protegida como quem protege uma relíquia sagrada. O ônibus estava meio cheio ali, um mix familiar entre viajantes sonolentos e solitários completamente silenciosos. Eu examinei todos os rostos
procurando aquela expressão atordoada e desconhecida que eu tinha visto naquele garoto. Mas todo mundo que eu olhava só parecia cansado. Quando a noite finalmente caiu e entramos naquele trecho desolado da estrada, o meu coração pulou. Eu ficava vendo as placas de quilometragem ali, tentando identificar qual era o trecho exato. A paisagem lá fora era uma tela completamente preta, sem nenhum tipo de detalhe. As minhas mãos começaram a suar. Talvez não acontecesse dessa vez. Talvez tivesse sido um golpe de sorte, sabe? Uma coisa que acontece uma vez em 1 milhão e que eu acabei pegando. Quase comecei a relaxar. Quase comecei a pensar que eu tinha gastado muito tempo e dinheiro numa fantasia paranoica. Mas foi então que eu vi o brilho da luz individual lá na frente do ônibus. A minha respiração travou na garganta. Dessa vez, era uma mulher. Ela parecia ter quase 50 anos. Ela vestia roupas simples e práticas. Ela tinha um cabelo curto, grisalho, e no rosto ela tinha uma expressão vaga e serena. Ela caminhou até o motorista, com passos lentos e constantes. Ela murmurou alguma coisa, e o motorista assentiu com aquele mesmo gesto lento e indiferente. O ônibus começou a reduzir. O chiado dos freios cortou o ronco do motor. Era agora. Minhas mãos se moveram automaticamente numa sequência que eu tinha treinado inúmeras vezes dentro do meu apartamento. Eu tirei a câmera da mochila, coloquei no modo vídeo e ajustei para captar imagens no mais escuro possível. Abri a bolsa, peguei o microfone shotgun, ajustei, tudo conectado. O ônibus parou no acostamento. As portas suspiraram quando abriram e a mulher desceu sem dizer uma palavra, sem bolsa, sem olhar para trás. As portas se fecharam e o ônibus voltou a andar. Pressionei a lente da câmera no vidro frio da janela e coloquei para gravar. Pelo visor eu conseguia ver ela, uma figura solitária, andando em direção ao completo breu, tal qual o garoto que eu tinha visto um tempo atrás. Ela se movia com aquele mesmo propósito, sabe? Onírico e completamente perturbador. Mantive a câmera nela enquanto ela diminuía na distância, uma forma pequena e escura, num fundo ainda mais escuro. E foi então que eu vi a luz. Fraca no começo, mas depois ela foi ficando mais forte. O mesmo pulso incolor. E estava exatamente na direção onde a mulher estava indo. Eu dei o máximo de zoom que a câmera conseguia dar. Só que aquele zoom digital só transformou a imagem numa bagunça pixelada. A luz era só um ponto piscando assim, mas tava lá. Tava sendo gravado. Eu apontei o microfone shotgun para a direção da fonte do som. Ou melhor, para a direção onde a luz estava. Eu coloquei o meu fone com cancelamento de ruído e pluguei na entrada de áudio da câmera. De início, eu só ouvia ali o barulho do motor do ônibus e o sussurro do vento no microfone. Eu segurei o fôlego, me concentrando o máximo que eu conseguia. Foi então que eu ouvi. Não era alto, definitivamente não era alto. Era muito baixo, enterrado ali no meio de outros sons. Um zumbido, um latejo baixo, ressonante. Era uma nota única, impossivelmente profunda, que parecia vibrar mais nos meus ossos do que no meu próprio tímpano. É o tipo de frequência que você sente na cavidade do peito. E a sensação que aquilo produzia, essa eu acho que é a parte mais aterrorizante. Eu esperava alguma coisa irritante, uma coisa sinistra, sabe? Discordante. Mas não, era o completo oposto disso. Conforme esse zumbido ia preenchendo os meus ouvidos, era como se uma onda de paz profunda tivesse me lavado. Toda aquela ansiedade que tava no meu peito durante essas semanas, ela se dissipou. Meu coração acelerado acalmou para uma batida firme e tranquila. Eu senti uma sensação de tranquilidade, de correção, que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Parecia que finalmente eu estava voltando para casa depois de uma jornada longa e difícil. Parecia que finalmente eu estava sendo compreendida, sabe? Era uma sensação de pertencimento. A irracionalidade daquilo era o que me assustava. A minha mente lógica gritava em pânico. Gritava que aquilo era errado, que essa sensação era um tipo de anestésico, como se fosse uma isca. Mas a parte emocional do meu cérebro não estava nem aí pra isso. A parte que estava mergulhada naquele zumbido lindo e pacífico, só queria mais. Eu continuei gravando o máximo que eu conseguia, até que o som e a luz
sumiram na distância. Finalmente eu parei a gravação e me joguei no assento, com o corpo inteiro tremendo. Aquela sensação de paz recuou devagar, deixando para trás um resíduo frio, terrível. Eu tirei os fones de ouvido. O som familiar e áspero do ronco do motor soou feio em comparação. Eu não me atrevi a ouvir a gravação de novo dentro do ônibus. Eu guardei o equipamento com cuidado, com as minhas mãos ainda tremendo. Eu passei o resto da viagem em alerta máximo, assim. Um pavor profundo lutando contra a memória daquela paz e daquela sensação acolhedora de calma sobrenatural. Quando eu cheguei em casa, eu tranquei a porta, fechei a cortina e passei todos os arquivos pro laptop. O meu santuário, o meu próprio apartamento, de repente parecia inseguro. Primeiro, o vídeo. Eu dei play no meu monitor grande. Era exatamente como eu me lembrava. A figura escura, andando, a luz fraca, pulsante. Eu usei o programa para tentar melhorar a imagem, eu ajustei o brilho, arrumei ali o contraste. A figura continuou sendo uma forma indistinta. Mas a luz estava mais clara agora. Eu fui quadro a quadro. Não era só um pisca-pisca simples. Era um padrão geométrico, complexo e mutável. A luz era uma estrutura de luz, impossivelmente intrincada, que se dobrava e desdobrava em si. Era simétrica, matemática. Era uma linguagem escrita em pulsos de não cor. Assistir aquilo, mesmo que numa tela de computador, era completamente hipnotizante. Eu seguia aquelas linhas que iam mudando e eu sentia um estranho senso de reconhecimento. Era como se uma parte antiga, sabe, adormecida no meu cérebro, conseguisse identificar exatamente aquilo que eu estava vendo, mesmo que o meu eu consciente não conseguisse. Depois, o áudio. Eu coloquei os meus melhores fones de ouvido e isolei a trilha de áudio. Eu filtrei o barulho do ônibus, filtrei o barulho do vento e amplifiquei aquele zumbido de baixa frequência. E lá estava ele de novo. Aquele estrondo profundo e ressonante. Ouvi aquilo na segurança da minha casa, sem aquele medo absoluto por estar lá, era completamente diferente. O efeito era ainda mais potente. A sensação profunda de paz rolou sobre mim, quente e pesada como um cobertor quentinho. Minhas preocupações com o trabalho, aluguel, contas, futuro, gente, isso tudo ficou insignificante, parecia tudo pequeno e mesquinho. Os nós de tensão no meu pescoço se soltaram. Eu sentia o meu maxilar relaxar. Eu tive certeza, era isso que eles ouviam. Isso que os atraía. Não era um som malicioso, era o som mais lindo que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Prometia o fim de toda a luta, o fim de toda a dor, o fim de toda a solidão. Prometia um lugar onde você finalmente pertencia. Eu ouvi aquele som pelo que pareceram 10 minutos, mas quando eu olhei pro relógio, tinham se passado 1 hora inteira. Eu tinha ficado sentada ali, ouvindo aquilo, parada, olhando para uma tela preta, perdida naquele som. Eu dei uma sacudida para sair daquele transe, um solavanco de medo real finalmente cortando a névoa serena. Essa coisa era muito perigosa. E não porque era assustadora, pelo contrário, ela era perigosa justamente por não ser assustadora. Era um canto de sereia para os exaustos de alma. Era uma armadilha formada por almofadas de veludo. Eu sabia que eu não podia guardar isso só para mim. Era muito maior do que eu. Claro, a polícia acharia que eu sou completamente louca, mas alguém tinha que ouvir isso. Outra pessoa precisava saber. Então eu fiz um upload dos arquivos para uma pasta na nuvem completamente segura. Eu editei os melhores clipes, a imagem mais clara do padrão de luz e o áudio mais limpo do zumbido. E eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês. Eu levei horas pra conseguir organizar tudo, sabe? Botar tudo numa sequência que fizesse sentido. Sabe? Os sentimentos que vieram com ele. Mas fazem 3 dias que eu comecei a organizar tudo isso. E alguma coisa mudou. Eu deletei tudo que eu tinha subido. E eu vim aqui e comecei a gravar outro vídeo pra vocês. Eu não consegui me conter. Depois que eu organizei tudo, eu decidi pra mim mesma que tudo isso tinha acabado. Eu decidi que deixaria a mente coletiva da internet analisar tudo isso e me afastaria. Mas a memória do som, a sensação, era como
coceira no meu cérebro que eu simplesmente não conseguia coçar. O silêncio do meu apartamento parecia vazio, agressivo e completamente errado. Eu me peguei ouvindo aquele clipe de áudio de novo, só por um segundo. Eu dizia a mim mesma, só pra lembrar como é que era. Aquele só um segundo viraram vários minutos. Aqueles vários minutos viraram horas. Agora eu tenho deixado o áudio tocando em looping. No começo eu tive medo. Eu lutei contra, mas depois disso, gente, o medo simplesmente sumiu. O medo foi substituído por outra coisa, por compreensão. A paz que isso traz agora é uma clarificação. Ela remove todo o ruído inútil da vida moderna. A ansiedade, a ambição, o sentimento constante, incômodo de não ser o suficiente. Tudo isso, gente, tudo isso é estática. E o vídeo, as luzes piscando, eu tenho assistido em looping também. O áudio e o vídeo, quando você assiste, você vê que eles estão conectados. O latejo do zumbido é o ritmo ali do padrão de luz. São duas partes de um mesmo todo. São uma única peça em comunicação. E agora, gente, eu entendo. O meu cérebro só precisava de um tempo ali para conectar as coisas e começar a entender tudo junto. É doido, porque eu consigo ver tudo tão claramente. O jeito que as linhas se cruzam, o jeito que a geometria se contrai. Gente, eu não sei por que eu tive tanto medo. Não tem motivo pra ter medo. É um convite. Eu tava errada sobre o que eu vi. Aquelas pessoas que eu tinha visto desaparecerem na escuridão, gente, elas eram apenas peregrinos. O padrão faz sentido agora. É um mapa. As linhas que mudam mostram um caminho dentro do próprio espaço. É uma chave, é uma sequência pra destravar alguma coisa. É um lar. Não tem como, gente. Essa é a única palavra que eu consigo usar. É um lar. É um lugar onde todos os nossos pedaços quebrados, eles se encaixam como um quebra-cabeça. É um lugar de pertencimento total e absoluto. Eu vivi a minha vida toda num completo cinza, borrado. E pela primeira vez eu consigo ouvir a música e ver as luzes com clareza. Tudo isso, apesar de parecer um sonho, é a única coisa que é real. Eu acabei de comprar uma passagem de ônibus só de ida. A próxima viagem noturna sai em algumas horas. Eu tenho que voltar lá. Eu tenho que ver por mim mesma. Gente, eu não comento creepypasta, mas eu tive que voltar aqui só pra falar um negócio. Essa creepypasta não existiria em Minas Gerais. O que mais tem aí que quando você viaja é gente descendo no meio do nada no ônibus. Você vê gente descendo no meio da escuridão e indo para o breu. Ou então tem um monte desses negócios de terror cósmico por aí. Ou então é normal descer no meio da estrada, gente. Mineiro mora no meio do nada. Ele viu um mineiro descendo. O Vitor acabou de falar. Ele viu um mineiro descendo, gente. A pessoa não pode vir aqui.